distribuidoras de bebida, ao lado do terminal de ônibus, ao lado de supermercados, entre outros lugares. A gente faz o trabalho de evangelista. Aleluia. A gente começou a exercer essa função mais ou menos 6 meses. E a gente está esperando a consagração, né, para evangelista. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede. Eu pastor da igreja, conhecido pela internet, congrego na igreja Aliança Renovada, aqui em Aparecida de Goiânia. Pastor presidente João Batista. E eu sou formado na área de assistência administrativa, sou pesquisador também e amo o conhecimento, pois a palavra fala em 2 Pedro 3,18: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu peço à igreja que já abriu a Bíblia em Efésios 5, versículo 14, para nós meditarmos juntos. Glória a Deus. A gente vamos meditar na palavra de Deus, Efésios capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Agora vamos para Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11. E isso digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aleluia. Então, irmãos, digamos que esses textos se complementam. E tem um texto, tem um contexto. E a palavra de Deus, podemos nos assentar? A palavra de Deus, ela cura, ela liberta, ela transforma. Deus me libertou do mundo. Eu ia fazer 20 anos, no ano de 2011. Pouco antes de eu fazer 20 anos, eu aceitei a Jesus. Na Assembleia de Deus, lá no estado do Pará. E Deus me concedeu a honra de se mudar de lá no começo de 2012 para São Paulo. Moramos um período lá, depois chegamos em Goiás em 2013. Depois de um ano e pouco morando em São Paulo. Irmãos, Deus, Ele fala com nós. Ele usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, no momento que Ele quer. É verdade. Então Deus nos levantou como um dos seus evangelistas dessa terra. E é importante a igreja interceder em orações para os evangelistas, homens e mulheres de todas as idades, que Deus levantou em todo o mundo para anunciar a sua mensagem de salvação. Tanto de evangelista que está pregando aí no presídio, numa santa casa, numa clínica de recuperação, no orfanato, no asilo, numa praça, numa feira, no monte, nas congregações, ao ar livre. Então, as mulheres e os homens que Deus levantou, e os capacitou, e os tem capacitado e fortalecido, e os dando sabedoria para eles exercer essa função. Porque a gente vai pregar na rua, a gente não sabe se volta. Eu já ouvi pessoas dizer: hoje a igreja quase não vem aqui entregar a mensagem para nós, panfleto, no bar, na distribuidora de bebida, na feira, na praça, ao ar livre, ao lado do terminal de ônibus.
assim, a palavra fala em Mateus 24: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Estamos vivendo esse tempo. O amor de quase todos se esfriou. E quando fala em Efésios capítulo 5, versículo 14, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá a verdade. Cristo esclarece tudo para nós que precisamos saber. Eu fico honrado de ter me convertido na Assembleia de Deus, apesar de não estar congregando no ministério. Mas a Assembleia de Deus é conhecida como uma igreja de oração, de jejuns, de evangelismo, de doutrina, Glória a Deus. de bom exemplo dos patriarcas. Daniel Berg Bonavini, eles deu exemplo para nós de como se comportar no mundo que jaz no maligno. Aleluia. Então, quando eu vejo esses homens, missionário Davi Martins Miranda, Daniel Berg Bonavini, pastor Kenneth Schuster, esses homens de doutrina, esses homens, entre outros, homens e mulheres do mundo, que fez a diferença, que ganhou milhares de almas para o reino de Deus quando ele está vivo nessa terra. E o que é estar dormindo espiritualmente? Hoje, a igreja de Deus verdadeira não está dormindo, ela está viva, ela está acordada, ela está em comunhão com Cristo, ela está buscando o reino do céu e a sua justiça, e as coisas da terra estão sendo acrescentadas: família, emprego, o pão de cada dia, o vestuário, uma empresa. Deus concedeu para alguns membros da sua igreja, tem sua própria empresa, seu próprio negócio, prosperou. Deus prospera cada um de acordo com a capacidade e estrutura de cada pessoa. Tem pessoas que recebem bênçãos demais e morrem espiritualmente, está dormindo agora, não sabe conciliar o material com o espiritual. O que mata a igreja hoje, que eu vejo, eu dou ensinamento na internet, nas ruas, nas pregações, nas igrejas. A gente começou agora, esse ano, pregar nas igrejas. Pregamos ali no Pará, esse mês, estive lá de férias, pregamos lá na Assembleia também, e fiquei muito honrado de ter ministrado a palavra lá, porque foi onde tudo começou. Não foi no mesmo ministério da Assembleia, mas foi no Estado. E eu quero dizer para a igreja uma coisa: quem está dormindo espiritualmente tem que acordar. Palavra das 10 virgens: 5 nécias, 5 prudentes. Todas dormiram, adormeceram, mas quando veio-se o noivo, as 5 prudentes estavam preparadas para se encontrar com ele. O que isso quer dizer, igreja? Que nós temos que estar na vigilância, nós temos que estar na oração, nós temos que estar no jejum, nós temos que estar examinando as Escrituras, que fala em João 5,39: examinar as Escrituras, porque elas testificam de mim e falam a respeito da vida eterna. Porque as pessoas hoje que se dizem cristãs, muitas delas estão sendo enganadas pelos falsos profetas, pelos falsos cristos, porque não está examinando as Escrituras. O tempo vai que ela está de férias do trabalho, feriado prolongado, em vez de jejuar, em vez de meditar mais nas Escrituras, vai para redes sociais, vai fazer coisas que não convêm. Hoje eu vejo a igreja, a maior parte dela dormindo espiritualmente. Fiquei muito feliz quando o
pastor falou esse tema. Quando eu vou pregar nas igrejas, eu falo com o pastor, o responsável que está na frente da obra. Alguns deles passam o tema e outros tema livre. Caso o pastor passou um tema, esse tema ele é propício para os nossos dias. Tanto de pessoas que estão dormindo espiritualmente, já a vida delas, alguns já morreram espiritualmente, outros estão dormindo. O que mata a vida espiritual nossa? Televisão, vício, redes sociais, más amizade corrompe os bons costumes. Sabe o que eu fiz? Troquei a TV pela literatura, muito melhor. Sou um pesquisador nato, e da palavra de Deus, examino de Gênesis a Apocalipse, já li ela algumas vezes, e compreendo que as misericórdias de Deus, como fala lá em Lamentações, elas se renovam a cada manhã. Antes, meu tempo, quando eu estava morto espiritualmente, dormindo, era para a TV, o filme, para a novela, a série, os reality shows, o esporte, os jornais, etc. Redes sociais, mesma coisa, e ficava horas e horas ali. Mas chegou o momento que Deus me despertou, e eu sou grato a Ele por ter me dado uma chance. Eu sofri um acidente, quase morri, era para ter quebrado o pescoço. Deus não permitiu que eu morresse. Deus permitiu que eu passasse por aquele processo, para me entender que a gente não pode ser ovelha desgarrada do sumo pastor Jesus Cristo, que a gente não pode sair do seu plano de salvação, da porta estreita, e ir para a porta larga, que a gente tem que guardar a doutrina da sua palavra, não doutrina de homens, mas doutrina da palavra. Os homens e mulheres que servem a Deus verdadeiramente, eles meditam na palavra de dia e de noite. Não é que vai ficar dia e noite lendo a palavra. Ele tem reverência pela que está escrito na palavra. Ele leva a sério o que está escrito aqui. Ele não é ateu. Ateu não é só aquele que diz que não crê em Deus. É aquele que lê a palavra e não acredita no que está escrito nela por completo. Só pega aquilo que convém a seu bel prazer. Isso é incredulidade, isso é ateísmo. O cristão autêntico, nascido de novo, ele compreende que as escrituras sagradas é o manual da vida, ela é a bússola, é o guia que direciona a igreja para Canaã celestial, para Jerusalém celestial. Porque muitos estão dormindo espiritualmente, más amizades, que não quer nada com Deus, e a pessoa fica ali relacionada com aquelas pessoas. Digo quem tu andas, que eu sei quem tu és. Não tem esse ditado por aí? As más conversações corrompem os bons costumes. A palavra fala que a gente não tem que ter palavras torpes na nossa boca, gírias mundanas, palavrões. Isso não pode fazer parte do nosso cotidiano. Nós não pode viver uma vida de murmuração, porque o povo não entrou na Canaã com Moisés. Moisés não entrou, ele viu, mas com Caleb, com Josué. Por que poucos entrou com eles? Porque aqueles que agradeceram a Deus por ter tirado da servidão de Faraó, por ser tirado do Egito, da escravidão. Glória a Deus. Deus tirou as pessoas que se dizem cristãs do mundo, da servidão de Faraó, que é o Satanás. Aleluia. Então, nós temos que ser gratos a Deus por ter tirado nós do mundo, lançado do pecado, da bebida, quem bebia, das drogas, do cigarro, da prostituição, do homossexualismo, do lesbianismo, do ocultismo.
das seitas, das sociedades secretas, do satanismo. Deus, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Ele é justo. A palavra dele não faz curva, ou nós segue ou nos segue. A palavra fala sim, sim, não, não, que passadiço de procedência maligna. Então, igreja de Jesus, que vai morar no céu. A palavra fala em Hebreus capítulo 3: se hoje ouviste a sua voz, não endureçais os vossos corações como os vossos pais na provação no deserto. O tanto de pessoas que estão endurecendo o coração para Deus. Aleluia. Eu fico feliz, porque tem a parábola das sementes. A parábola das sementes fala que o semeador saiu a semear, e uma parte caiu no caminho, outra caiu entre pedregais, a outra caiu entre espinhos, mas teve aquela que caiu em terra boa. Então, não é em vão o trabalho evangelístico que cada membro da igreja de Cristo faz, independentemente do cargo eclesiástico que ele tem ou se ele não tem. Deus quer que a igreja anuncie a mensagem de salvação da agora para frente como nunca. Nós estamos vivendo, igreja, no final dos tempos. Fico triste da maioria das congregações só investir em teologia de prosperidade, de cura, de sentimentalismo, e deixar o povo, a maioria, no pecado e não advestir. O céu é um lugar para santos. Se nós não santificar a nossa vida, não vamos entrar lá. Deus me escolheu do ventre da minha mãe, segundo o profeta, homem de Deus, missionário Samuel. Quando eu estava ali na Assembleia de Deus, no Jardim das Oliveiras, em Senador Canedo, alguns anos atrás, mais ou menos 7 anos. E depois que eu ouvi essa profecia desse homem de Deus, eu comecei a levar a minha vida cristã mais a sério, que antes eu não levava. Compreendi que o reino dos céus não é a casa da mãe Joana, que a gente faz o que quer e vai entrar lá de qualquer maneira. Não é assim. As coisas lá funcionam mais embaixo. Então não pense nós que vamos entrar no reino dos céus, que tem árvore da vida, rio da vida, as ruas são de ouro, os muros são de cristais, tudo aquilo que fala em Apocalipse do céu, aquelas belezas, aquelas grandezas que o olho viu, que o olho e o ouvido não ouviu, é que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqueles que o amam guardam seus mandamentos. Está escrito na palavra: se nós dizemos que amar a Deus, se não guardar seus mandamentos, somos mentirosos. Se nós não amar nosso irmão, como vamos amar a um Deus que nós não vê? A palavra dá os 2 maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Em Gálatas 5,14 fala: toda a lei se resume a sua palavra, nesta amarás o teu próximo como a ti mesmo. Será que nós estamos amando o próximo? É nossa forma de viver? Porque se nós amar o próximo, nós não vai fazer algo que vai prejudicá-lo. Vejo muito alguns apontar o erro. Olha lá, caiu em adultério, caiu em fornicação, caiu nas drogas, caiu na bebida, caiu nisso, caiu. Vejo muito apontar, vejo muito julgamento, mas não vejo pessoas se dizem cristãs, poucas, a maioria não faz o que deveria fazer. A semana tem 7 dias, começa no domingo e acaba no sábado. Quando alguém falar para nós, está vendo? Pastor caiu em adultério, bispo, apóstolo, seja quem for, cantor, cristão, caiu em fornicação. Qual é o nosso dever como cristão, que ama a Deus, que ama o próximo, que vai morar no céu, que acordou do sono da morte, que está vivo,
diante de Deus? Irmão, vamos orar por ele, vamos orar por ela, vamos levantar uma campanha aqui de jejum e oração de 7 dias, porque a semana tem 7 dias. Um desses 7 dias Deus pode levantar essa pessoa. Fala, Jesus. O justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor levantará. Glória a Deus. Não julgueis para que não sejais julgados, com a mesma medida que medis vos hão de medir. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. E cadê a misericórdia? Eu vejo muito julgamento, vejo pouca misericórdia, vejo pouco amor. Então a igreja de Deus, ela tem que entender que Jesus é santo e a sua igreja tem que ser santa em toda a sua maneira de viver. O que fala em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para sempre. Ele não mudou, a sua doutrina não mudou. Aquela doutrina que os fundadores da Assembleia de Deus pregou e advertia, quem é mais experiente, que de idade sabe o que eu estou dizendo, de coisas que a igreja não deveria fazer, que não agradava a Deus, ela é a mesma. Ela mesma não mudou, porque ela veio do trono de Deus, baseada nas escrituras sagradas. Eu gosto de ver as histórias dos homens de Deus do passado, do presente, porque os homens de Deus do passado, eles deu exemplo para nós, de humildade, de simplicidade, de obediência, de comprometimento, de disciplina, de fé, de perseverança, de amor, de misericórdia, de perdão. Glória a Deus. Deus levantou homens e mulheres em toda a terra para anunciar a mensagem de salvação a todas as nações. E Ele deixou um mandamento para a igreja, que está escrito em Lucas 16, perdão, Marcos 16, 15, no versículo 15 em diante: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Marcos 16, versículo 15 e 16. Será que nós temos cumprido com o mandamento de Jesus? Anunciado a mensagem de salvação nas ruas, nas redes sociais, seja na faculdade, seja no curso técnico, seja no trabalho, no momento de intervalo, seja para nossos parentela, nossos familiares, nossos amigos, nossas amigas, as pessoas que a gente considera, as pessoas que a gente conhece, que a gente não conhece. Deus deixou esse mandamento, que nós temos que amar uns aos outros como Ele nos amou. Ele deixou esse novo mandamento. Aleluia. Igreja, o que está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 18: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Hoje tem diferença sim. Da igreja verdadeira de Jesus para o mundo tem diferença. Mas vou te dar uma explicação aqui básica e rápida. Vou falar do mundo, não da igreja. Depois vocês vão compreender. O mundo, homens e mulheres, se vestem que vem causar sensualidade. Muitos deles destrói o templo e morada do Espírito Santo, que é o corpo. Aleluia. Com cirurgias plásticas, com tatuagens, com brincos, com maquiagens, Fala, Deus. colocando silicone, colocando bomba no corpo, indo para a academia ficando malhadão, bonitão, bonitona, para ser mais atraente, mais o orgulho, a soberba, o querer ser famoso, querer aparecer, querer chamar a atenção. A beleza do mundo não chama a atenção de Deus. A beleza artificial do mundo não chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é a santidade. O perfume que vai chegar no trono da graça do soberano do universo é uma vida nossa de santidade, de retidão, fugir da aparência do mal, ser santo em toda maneira de viver. Isso que vai chamar a atenção de Deus, a nossa vida consagrada.
a igreja verdadeira, ela está desperta, ela está acordada, ela está viva espiritualmente, ela está buscando o reino do céu e a sua justiça. As coisas do mundo, Deus, que ela precisa, Deus está acrescentando tudo: família, casa, emprego, cursos superiores, técnicos, profissionalizantes, empresas, tudo, casa, carro, tudo isso. Deus sabe que a igreja precisa. Deus está dando para a igreja verdadeira. Deus está dando tudo que ela precisa. Então precisamos buscar atrás das coisas. A Bíblia fala que a gente tem que buscar os dons espirituais com zelo, 1 Coríntios 14. E tudo tem que ser feito com decência e com ordem. Deus não está no mundanismo, não está na vaidade desnecessária. Salomão fala que tudo é vaidade. Mas me diga uma coisa: a igreja de Deus se parece com o mundo ou se parece com Deus? Eu vejo a maioria das igrejas se parecendo com o mundo, não com Deus. O que as pessoas do mundo faz, a maior parte da igreja faz. As pessoas do mundo evitam filhos, não acreditam no que fala em Isaías 66:9, que Deus é o que abre e fecha a madre. Não tem fé em Deus, é uma fé superficial, uma fé rasa. Não acredita, só acredita em Deus da carne, Deus dá coisas materiais, não acredita no sobrenatural, não vive o sobrenatural de Deus, mergulha no oceano do Espírito, é raso. Como é que Deus vai usar? Como é que Deus vai revestir? Se a pessoa busca o superficial, o supérfluo. Deus, Ele quer que nós se mergulhemos no oceano do Espírito. O povo do mundo não confia em Deus. A maior parte da igreja não confia em Deus. Confie na força do seu próximo braço. Deus não quer uma igreja morta. Deus não quer uma igreja dormindo. Deus quer uma igreja ativa na sua obra, fazendo a diferença, sendo a luz do mundo, sendo o sal da terra. Deus não quer ver a igreja escandalizando, seja cantor, seja pregador, seja quem quer que seja. E eu vejo isso muito no mundo. O que eu faço? Oro. Antes eu contava dele, agora não oro. Só estou citando para a igreja entender que nós temos que ser diferentes do mundo. Tem pessoas que dizem ser evangélicas, bebem, fumam, joga jogo de azar, é idólatra de político, é idólatra de líder religioso, é idólatra de esportes. A Bíblia fala que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Não, as pessoas pensam que idolatria é só imagem e estrutura. Glória a Deus. Idolatria é tudo que eu e você tem aquele amor excessivo. Se você ama o dinheiro acima de todas as coisas, você está idolatrando o dinheiro. Se você idolatra o seu corpo, fazendo cirurgias plásticas, falando na academia para ficar bonito e atraente, e seu corpo, sua beleza, você fica que nem Lúcifer, adorou. Ele se exaltou. Aleluia. Por isso que ele caiu. Quanto mais se exalta, maior a queda. Lúcifer queria colocar o seu trono acima do trono de Deus. Aleluia. Só que ele foi abatido às profundezas do Seol, do inferno. E aqueles que se exaltam, Deus humilha. Aqueles que se humilham, Deus exalta. É verdade, aleluia. Então, igreja, eu tenho que falar uma coisa. Deus está falando aqui. Talvez você falar assim: o pregador está fugindo da mensagem. Não. Quando eu vou pregar em qualquer lugar que eu sou convidado, eu falo para Deus me usar. Jejuo durante o dia, sempre, e falo para Deus usar, e falar com a igreja dele. Aleluia. Aleluia. Seja no mundo, nas praças, em qualquer lugar, nas congregações. Então eu creio que Deus está falando com nós aqui hoje. Deus maravilhoso. Jesus não veio buscar uma igreja prostituta, Ele veio buscar uma igreja que não se prostitui com o príncipe das trevas. Aleluia. Você não vai casar, você que está noivo, que está noiva, você vai casar com uma mulher, com um homem que você sabe que está te traindo. Você vai casar com ele, é você mesmo? Você pegou no fraga lá, ele te traiu, aí você perdoou 2 vezes, 3 vezes. O que isso quer dizer, pastor? Uai, nós não somos noiva de Cristo? Por que nós trair ele com o diabo? Como assim, pastor? Como assim, evangelista? Simples. Quando eu e você destrói o templo que é morada do Espírito Santo, fazendo cirurgia plástica, fazendo tatuagem, usando brinco,
Sabia que isso é adultério? Não sei se você sabia, adultério não é só trair o esposo ou a esposa, não. Adultério é tudo aquilo que você tira do original. Isso é adultério. Se você pegar o significado de adultério no dicionário, você vai ver. Então eu vejo a liderança evangélica, a maioria covarde, só falando de dinheiro, de prosperidade, de tudo, deixando o povo na vaidade, no mundanismo. Fala, Jesus. Será que essa liderança evangélica vai subir? Se não mudar, não vai subir. E a sua igreja também não vai. Aqueles que estão vivendo santidade vai da igreja. Então a Bíblia fala em Apocalipse 21, capítulo 8, que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Aleluia. Os covardes, os incrédulos, os mentirosos, os medrosos, não vai herdar. Quando fala que não vai herdar, não adianta teimar. Se você quer terminar o gravelho, você vai descer ou você vai subir? Você vai subir. Se você descer, você vai chegar. Porta do céu é essa aqui. Como é que eu vou entrar lá desviando? Não, é aqui, eu tenho que ir por aqui. Entendeu? Eu perdi muitas amizades. Não, Deus tirou de mim. A Bíblia fala o que a boca fala que está cheio do coração. O que está cheio do coração que a boca fala, né? Então se eu estou cheio de Deus, se eu estou cheio da sua presença, se eu estou cheio da sua palavra, eu não vou ficar falando bobagem, palavras tortas, imoralidade, palavrões, coisas insignificantes, coisas sem valor. Se estou cheio de Deus, eu transmito a mensagem dele. Hebreus 12:14 fala: seria a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Será que nós estamos seguindo a paz com todos? Que nem a palavra diz. Muitas pessoas que dizem ser cristãs não perdoam o próximo, porque ele prejudicou financeiramente, ou de qualquer outra forma. Não perdoa. A Bíblia fala na oração do Pai Nosso: perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofendeu. Então, outras passagens da Bíblia fala que se a gente não perdoar, a gente não vai receber perdão. Glória a Deus. Então, igreja, ou a gente vive a palavra de Deus, ou a gente vai para o mundo de vez e se entrega tudo aquilo que o mundo oferece. Não tem meio termo. Ou é ou não é. Entendeu? Tem que sair de cima do muro. Aleluia. Ou decide ser crente para ir morar no céu, ou vai para o mundo, vai direto para o inferno. Tem meio termo. Deus não quer que nós. Não tem como. A palavra fala: não tem como servir a dois senhores. Pode agradar um, desprezar o outro. Não poder servir a Deus e as riquezas. Como é que a gente quer servir o diabo e a Deus ao mesmo tempo? Não existe isso. Tem como? Tem como? Você já viu como uma prostituta se veste? Você já viu como prostituta e prostituta se veste? Eu vejo a maioria das igrejas de Deus se vestindo como uma prostituta, se comportando como tal. Será que essa igreja vai subir? Aleluia. Será que Jesus vai levar uma igreja que não se guarda? Aquilo que tem valor a gente guarda, aquilo que a gente não tem a gente despreza. Então, a gente tem que pôr nossa barba de molho, fazer essa oração: Deus, me mostre sonhos e visões, eu não estou errando. Mostra a minha casa no céu como está, mostra a minha vida espiritual como está, mostra o arrebatamento da igreja. Hoje tem muitos líderes que divorciou e casou várias vezes. Ué, está escrito em Malaquias 2,16 que Deus odeia o divórcio. Eles usam a palavra para distorcer e enganar os inocentes. Quem não conhece a Bíblia, eles enganam, mas quem eles conhecem não engana. A mim eles não enganam, e aqueles que vivem o Evangelho verdadeiro também não. A palavra fala em Romanos 7 que a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, e será chamada adúltera se for de outro, e vice-versa. Ou seja, se você se divorciar e casar de novo, você está sendo adúltero. Os adúlteros não vão herdar o reino dos céus. Você só pode casar de novo se você ficar viúva com uma pessoa que nunca foi casada, de preferência no Senhor. Ou então fica só. Paulo dá um conselho em 1 Coríntios capítulo 7, que é melhor casar do que abrasar. Veja a juventude se diz ser de Deus. Aleluia. Se abrasando, se agarrando. Oxe, não tem namoro na Bíblia, na vida de novar.
parte íntima um do outro, isso é o quê? Isso é adultério. Aliás, isso é fornicação. Aleluia. A Bíblia fala coisas não legais para quem fornica. A pessoa pensa que fornicação é só física. O que é que Jesus falou? Aquele que olhar para uma mulher e a cobiçar no seu coração já cometeu adultério com ela. Se for casado, se você ele fornicou, fornicação não é só física, é espiritual também. Aleluia. Glória a Deus. Olha só, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora me diz, igreja, uma igreja que se veste como o mundo, se comporta como o mundo, ela está sendo irrepreensível ou ela está sendo repreensível? Aleluia. O mundo torce para time de futebol, se envolve com política, se envolve com maçonaria, Rosa Cruz, todo tipo de sinal secreto para se enriquecer e ficar famoso, poderoso. Alguns se envolvem até no satanismo, servindo a dois senhores. O mundo idolatra tudo mesmo. Muitos no mundo, não todos, mas o mundo, as mulheres não guardam seu corpo, se veste uma prostituta, a maioria. Eu vejo na rua as mulheres mais nuas aí na rua, os homens também ficam muito atrás. Estou falando de igreja, estou do mundo. Aleluia. Os homens ficam bombadando, as mulheres corpam bonito, de malhando. Aí as mulheres que dizem ser de Deus, os homens vão para a praia lá de biquíni e os outros cobiçando eles lá. Se não pede tropeço, sendo objeto de cobiça, será que Deus se agrada dessas coisas? A gente pede tropeço, objeto de cobiça, na academia, nas praias. Olha, pastor, eu não posso ir na praia, não pode. Aleluia. Você vai num lugar reservado para a sua família, com roupas decentes que não vai causar sensualidade e cobiça. Hoje o povo não foge da aparência do mal. O que está escrito aqui em 1 Tessalonicenses 5,22: abstenhai-vos de toda aparência do mal. O que é abster? Se afastar, não ficar. E a maioria vai de encontro nisso. Desobedece as Escrituras, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Aleluia. Então, igreja, aqui, ó, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrar-se com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, igreja, vou finalizar. Quem falou sobre o arrebatamento da igreja? Nós disse que vai subir no arrebatamento. Nós não vai subir de qualquer maneira. Aleluia. Nós não vai subir vivendo de acordo com a vontade do mundo, mas de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. Fala uma coisa para a igreja. Nós temos que corrigir todos os nossos erros se nós quisermos subir no arrebatamento da igreja, se nós quisermos ser salvos. Se nós se comportar como o mundo, viver como o mundo, quando morrer, tem uma descarga lá para o inferno, não tem conversa. Pode estar na igreja todo dia, jejuando todo dia, lendo a Bíblia todo dia. Fez a vontade de Deus, vai para o céu. Fez a vontade do diabo, vai para o inferno. Aleluia. Salmos 9,17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Se esquecer de Deus é não obedecer a sua palavra. Tratar ela como um livro qualquer. Então eu vou falar uma coisa para vocês. A doutrina que os fundadores da Assembleia de Deus pregou, que não é lícito cristão ter televisão em casa, ele honrar seu casamento até que a morte o separe, doutrinar seus filhos do caminho do Senhor, não se envolver com as coisas do mundo. Ela é a mesma, não mudou. Pode ser que a maioria mudou, mas ela continua a mesma, que a doutrina está na palavra. Eu pesquiso a história, eu sei o que estou falando.
Então, se nós quiser subir, nós temos que corrigir todos os nossos erros. Se nós não corrigir, nós vamos para o inferno, com Bíblia na mão, com harpa, dizimando, ofertando. Não é só dizimar e ofertar que vai para o céu, não. Faz parte. Quando eu e você receber nosso salário, primeira coisa, separar o dízimo e a oferta, primícias para Deus. Quando levantar, escovar os dentes, ler a Bíblia, depois orar, depois fazer mais coisas, primícias para Deus, o resto depois. É isso que eu tinha a dizer para a igreja, que Deus falou com nós. Aleluia, Deus. Eu falo uma coisa, igreja, finalizo. Temos um céu a conquistar e um inferno a evitar. Vamos evitar ele a todo custo. Obrigado pela atenção. Deus abençoe todos. Que a paz de Cristo possa reinar em vossos corações. Amém.